Rádio Clube. E hoje, sábado, tem o final de semana Tchano São João e com 72 dias de prazo no seu cheque. Contra filé bovino quilo R$39,90. Pão de forma Puma tradicional 480 gramas 5,98. Filé de frango Rivelli bandeja 1 quilo 16,90. Margarina Doriana com sal 500 gramas 4,98. Consulte seu cheque antes de efetuar suas compras no nosso balcão de atendimento. Olá, amigos do esporte de Guaxupé, de toda a região. Forte abraço a todos, bom dia. Estamos chegando, iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias locais que rola pelo Brasil e pelo mundo afora. Vocês conferem conosco. Hoje, 30 de outubro de 2021, sábado. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo, comandando como sempre a nossa parte técnica, né? E analisando também aí a Giovana Trajano. Bancada hoje, Martinho Pedro Assis, Paulo Júnior, bom dia. Bom dia, Paulo Júnior, bom dia, nosso João, né, o eterno guerreiro do Panorama Esportivo. Giovânia hoje comandando os botões eletrônicos, deixando todo mundo muito com o áudio, né, perfeitinho para que todo mundo ouça e entenda muito bem. Um abraço especial aos ouvintes da 106,5 e vamos nós com o Panorama. É isso aí, bom dia rapaziada, um excelente sábado aí para todo mundo. E vamos aí com o nosso esporte aqui no Panorama Esportivo, sempre com novidades, sempre com informação. João Augusto, tudo na paz. Oi, João Augusto. Tudo bem, Paulo Júnior, já começando como sempre com os noticiários locais, né? Panorama Esportivo, hoje, sábado. Gente, é importante, seja lá onde acontecerem os jogos amistosos, jogos treinos, né? Competições, cinquentão, né? Nós lembrarmos aí de fazermos um minuto de silêncio em memória, né? Homenagem aí ao desportista que nos deixou aí, o Zé Francisco, conhecido carinhosamente o Branco, né? O Branco era um guerreiro, na sua participação, colaboração, contribuição com o esporte aqui da cidade, né? O Branco aí, de quinta para sexta-feira, ele morreu, né? Então ontem aí a gente esteve lá no velório. E é importante que todos os jogos, treinos, façam aí um minuto de silêncio em memória, em homenagem ao Branco, né? Por tudo que ele representou dentro do esporte de Guaxupé, né? Uma lacuna que dificilmente será preenchida pelo carinho que o Branco tinha, uma pessoa que todos gostavam do Branco, né? Ele nos deixou, então é importante, um minuto só, gente, uma coisa rapidinha, faça aí com carinho, um minuto de silêncio aí, para o nosso querido Branco, né? Que descanse em paz o Branco aí, que claro, vai morar lá pertinho de Deus, pertinho lá no céu com o nosso Deus, né, Martinho? Com certeza, João Augusto. E o Branco, com aquele seu jeito simples, nos dando sempre uma aula de como ajudar, né? Ali, colhendo as bolas que saíam do campo, trazendo, botando, fazendo aquele papel de gandula, digamos assim. Mas a gente sentia que havia no brilho dos olhos do Branco, no coração, aquela vontade de ajudar. E isso aí é o que a gente fica de lembrança do Branco e que Deus realmente o tenha e que a família esteja confortada nesse momento. Tá aí. Então não se esqueçam, gente. Faça um minuto de silêncio em memória, em homenagem ao nosso Zé Francisco Branco, que nos deixou, claro, o esporte guaxupeano vai sentir muito a falta do Branco. Bem, iniciando aí também agora, vou falar dos jogos amistosos, jogos treinos, né? Competições que acontecerão aí nesse final de semana. Hoje à tarde, já nesse sábado, né? Daqui a pouco, tem o treino lá do pessoal do Veteranos da Amizade, lá no campo do Moarama. Aí já o treino tradicional da galera aí dos Veteranos da Amizade. Grande abraço a todos os associados. Também hoje lá no campo do Jardim Orminda, às 15 horas, pela categoria adulto.
Jardim Ormenda Futebol Clube e Colina Futebol Clube. É um comunicado do Zé Benedito, presidente do Jardim Ormenda, e também o Matheus, responsável pelo Colina. Grande abraço também ao Zé Godoy, ao Andrei, pessoal que estão à frente aí do Jardim Ormenda Futebol Clube. Hoje também, 15 horas, lá no campo do Planalto, pelo adulto, Delta Esporte Clube e Pratinha Futebol Clube. Delta Esporte Clube, um time novo, né, veio para somar no futebol guaxupeano, equipe caçula, né, diríamos assim. Informações dos dirigentes do Delta, o Jonas, o Johnny e também o Israel. Valeu, rapaziada, bola para frente. O Planalto, pela categoria adulto, joga hoje em São José do Rio Pardo, às 15 horas, contra o Sítio Novo. É um comunicado também do Zé Roberto, representante da equipe do Planalto. Zé Roberto também pedindo para que o pessoal não se atrasem. Jogos de amanhã, a bola rola 9h30 pelo adulto, lá no campo do Bugio. Grande abraço também ao pessoal do Bugio, ao Xande, né? Que é o representante e também o atleta do Bugio. Bugio recebe a equipe do Juventus, também aqui da cidade de Guaxupé. No campo da Santa Cruz, também amanhã, às 9h30, pelo adulto. União Santa Cruz, sobre os comandos aí, as lideranças do senhor Ismael, também do seu Cícero, né, estará recebendo o Paris Santi Formosa de São José do Rio Pardo. Aí seu Ismael, seu Cícero, jogando amanhã lá no Santa Cruz. Dando sequência no campo da Vila Campanha, amanhã também, cedinho, o pessoal tem o treino tradicional do Master Clube da Vila Campanha. Abraço ao Tupete, ao Alexandre, o presidente, e tudo, também os associados do Master Clube da Vila Campanha. Bola rolando cedinho lá no campo da Vila. Em Guaranésia, no campo do Cruzeiro, também pelo adulto, amanhã, 9h30, jogão de futebol. Paulinho Esporte e Guarani, aqui da cidade de Guaxupé. Informações do seu Coelho, representante do Paulinho Esporte. Dando sequência, 7º Campeonato Cinquentão. Homenagem ao Inaldi Carnevale, desportista Inaldi Carnevale. São aí 9 equipes participantes: Marquinhos Calçados, Pangaré, Planalto, Portal Futebol Clube, Poço São Paulo Minas, Café Dom Mauro, Tequila, Guaxupiano, Giro Quente, Mogiana e Bengala. E a bola rola hoje já, à tarde, já iniciando a 4ª rodada da primeira fase. 14h45 estarão jogando Planalto e Café Dom Mauro. 16h15, Bengala e Portal Futebol Clube. Amanhã, domingo, tem o complemento da 4ª rodada. Primeiro jogo, às 8 horas, Mogiana e Posto São Paulo Minas. Segundo jogo acontece às 9h45, Guaxupeanos, Giro Quente e Marquinho Calçados, Pangaré. São aí os jogos da 4ª rodada da primeira fase do 7º Campeonato Cinquentão, que também está show de bola. Bem, era o que nós tínhamos, né, de notícias locais, notícias aí de Guaxupé, do município também da nossa região. Paulo Júnior, Martinho, nossos ouvintes aí do Panorama, a Giovana, ontem teve aí a convocação da seleção brasileira, visando 2 jogos pelas eliminatórias. O primeiro jogo é contra a Colômbia e depois contra a Argentina. Então ficou muito discutido alguns nomes, né, na convocação. Nós falamos ontem do goleiro Gabriel Chapecó e também Paulo Júnior, Martinho, Felipe Coutinho do Barcelona. Felipe Coutinho está sem jogar, está sem ritmo, enfim, entendeu? Muito questionado. O próprio treinador da seleção brasileira, o Tite, ele está sendo pressionado por algumas convocações, não agradando a imprensa brasileira, Paulo Júnior. Não, exatamente, Augusto. O pensamento do Tite é o seguinte: a seleção brasileira ela já está classificada aí para a Copa do Mundo, né? Está sobrando aí no campeonato, fez aí boas partidas e vem, portanto, então, não necessariamente precisando jogar bola, Martinho, para conseguir pontuação, porque ela já está classificada. Então, o que ele está pensando?
mesclar alguns jogadores, principalmente o Felipe Coutinho, que está sem ritmo e tudo, mas já preparando aí para a sequência aí da seleção brasileira, tanto nesse restante de eliminatórios, tanto também para a Copa do Mundo. Agora, não sei se é uma boa, não. Eu acho que ele deveria investir mais em jogadores mais novos, João Augusto, revelações aí do futebol brasileiro, e tentar esses jogadores visando a Copa do Mundo. Não é isso, Martinho? Olha, falando em Copa do Mundo, estava vendo ontem, eu tenho uma reportagem onde que a CBF e o Tite já estão programando jogos amistosos para o ano que vem. Bom isso aí. O Tite até estava pensando em 6 jogos amistosos, mas por questão de data FIFA não há espaço para isso, então vamos fazer pelo menos 3 jogos amistosos, isso para o ano que vem, né? Fora os jogos normais aí da eliminatória que ainda não acabaram. A ideia do Tite, que não me agradou, é que ele não pretende fazer jogo amistoso com o time europeu, né? É um outro assunto aí até fora da convocação, mas por que eu estou dizendo isso? Você acabou de dizer, tem que testar jogadores novos, sou de acordo, tem que testar mesmo. Mas tem que testar também possibilidades novas, ou seja, possibilidades mais reais, mais próximo daquilo que pode acontecer na Copa do Mundo. Se ficarmos jogando com times que eu chamo de segunda categoria, vamos dizer assim, seleções que não têm expressões, né, em Copa do Mundo, seleções que não são europeias, que tem um futebol diferente de um futebol de Copa do Mundo, a seleção não vai fazer amistoso por fazer, digamos assim, só para mostrar quem vai jogar, para fazer aquela propaganda toda dos jogadores, mas na parte efetiva, na parte que vai concluir quem fica na seleção, eu acho que não tem nada válido. A seleção, ela nesse ponto aí, ela jogando com essas equipes aí de menor expressão do futebol mundial, é claro que ela está pensando no caixa, né, João Augusto? É faturamento, né? Porque essas seleções, esses países pagam um absurdo aí para ter jogos aí contra a seleção brasileira. Mas você ganha aí de uma equipe dessa aí de 5-0, não resolve nada, né? Não ganha ninguém, mas por outro lado tem essa questão financeira que eu estou falando. Giovana. Eu acho que dá aquela falsa sensação de que o Brasil goleador, o Brasil assim, envolvente, sendo que quando a gente precisa ver o Brasil enfrentando grandes seleções para ver como vai chegar para a Copa do Mundo. Tem toda a parte financeira, ok, mas assim, o Brasil precisa enfrentar grandes seleções, porque senão chega na Copa do Mundo e vira o que tem virado esses últimos anos, né? Só para trazer algumas informações aqui sobre o Coutinho, ele passou por 3 cirurgias, ele se lesionou em dezembro de 2020. Ele voltou agora, 14 de setembro, num jogo contra o Bayern de Munique. Ele jogou 14 partidas e não foi titular nenhuma. Na minha opinião, eu acho que o Coutinho divide opiniões, né? Tem todo esse lado dele não ter jogado, né? Dele ter ficado afastado esse tempo por conta de lesão. Mas eu acredito que, pelo lado do Tite, ele está tentando dar uma chance para o Coutinho recuperar o bom futebol. Eu acho que ele está tentando... Porque o Coutinho é um dos homens de confiança do Tite, né? Acho que ninguém discorda que o Tite sempre convoca, sempre está na lista do Tite. Então, eu acredito que vai por esse lado. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. E o Vinícius Júnior? Vocês acham que faltou o Vinícius ou que... O Vinícius Júnior, Giovana, no momento dele no Real Madrid, vem conduzindo bem, vem trabalhando bem, vem mostrando qualidade, vem mostrando competência, interesse, querer jogar futebol num grande clube que é o Real Madrid, né? Esteve embaixo, está voltando novamente a crescer outra vez. Eu diria que o Vinícius Júnior, na minha opinião, eu convocaria o Vinícius Júnior, Paulo. Mas você disse muito bem, jovem, é um momento de renovar, buscar coisa diferente. Garoto, buscar jogadores novos para a Copa do Mundo. Mas aí tem que esperar, né? O Martim e Giovana tem que aguardar um pouco, porque até a Copa do Mundo, às vezes jogador hoje que está bem, quando chegar aí para a convocação realmente aí para a seleção brasileira definitiva para a Copa do Mundo, o jogador já não está bem. Às vezes pode surgir um jogador também, né, que mostre um grande futebol até a convocação e que seja convocado. Então, muita coisa acontece, não é necessariamente que será esta seleção que será a seleção base da Copa do Mundo. Então, a gente tem que aguardar, esperar os acontecimentos e que surja realmente, a gente torce por isso, jogadores jovens, jogadores novos aí que possam envergar aí a belíssima camisa verde e amarela da nossa seleção brasileira. E nós estávamos falando aqui de ausência do Vinícius Júnior. Quando a gente pensa em renovação, ele é um garoto que merece ser olhado aí pelo lado da renovação.
é um bom jogador, né? Tem aquela história de a data FIFA, por exemplo, no Brasil, o Arana ficou, né, foi pro lugar aí, o Arana foi no lugar do Lodge, tem a vaga do Gabigol que ficou pro Firmino, tem o Everton Ribeiro que também ficou de fora, mas foi o Coutinho para a vaga. O que o Tite quis fazer com isso? Em conversa com os clubes brasileiros iriam ficar desfalcados desses jogadores, então houve uma combinação também de CBF com os clubes. A gente sabe, por exemplo, que o Flamengo é um time que tem o maior número de convocados, não exatamente dessa vez, mas sempre tem um número maior de convocados, e ele fica desfalcado. O Flamengo pediu para a CBF concordou, conversaram com o Tite, essas coisas de bastidores que a gente vai descobrindo só depois que vem a escalação, que a gente vai conseguindo entender. Aí, neste momento, eu até entendo porque a seleção brasileira já está na Copa do Mundo, ninguém mais tira isso. Já tem, né, só não tem um 100% de aproveitamento, mas não perdeu ainda. Tem né? Ou seja, pode sim chegar num acordo e favorecer os clubes nesse sentido. Agora, por outro lado, está postergando os treinamentos da seleção brasileira com o time real. Exatamente, ô Martim, você tocou num ponto fundamental, porque realmente nós pegamos hoje aí as equipes que estão em final de Libertadores, equipes que estão na final aí da Copa do Brasil, como os dois Atléticos, né, o Paranaense e o Atlético Mineiro, nós temos aí Palmeiras e Flamengo, e realmente... Se você tira 2, 3 jogadores, né, João Augusto, dessas equipes que estão aí pronta para uma final de campeonato, que envolve muito dinheiro, vai para a seleção brasileira. Para o clube, não entra dinheiro nenhum que o jogador vai para a seleção brasileira. Agora, o clube, ele chega aí na final e é campeão da Copa do Brasil, a Libertadores, então é outro patamar. Mas realmente está certo, a CBF de dar um break nisso aí, de não convocar jogadores que estão aí no auge de suas equipes na final de campeonatos. Giovana. Com certeza, concordo com o Paulinho. E só para trazer opiniões aqui do nosso ouvinte, Júlio Avante Palestra, ele disse o seguinte, ele mandou: bom dia, Panorama, eu sou brasileiro, mas o Brasil não passa da primeira fase da Copa do Mundo com esse time e com esse técnico. É muito patrocínio e tatuagem em campo. Futebol que é bom, nada. Seleção estrangeira, porque jogador que atua no Brasil, só um. Nunca vi isso. Opinião do Júlio. Tá aí a opinião dele, eu também concordo. Tem que ter muito, como nós estamos falando em nossas análises, em nossas falas aqui, comentário, renovação, né? O Tite jamais está fazendo isso. Agora é preocupante, sim, a Copa do Mundo, né? Tem que trabalhar, mudar o jeito de ser para tentar buscar uma segunda fase, porque senão vai engrossar, vai ficar já na primeira fase. Não é sendo pessimista, é a que a gente está vendo, é a realidade do futebol brasileiro. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube, a emoção simples, a comunicação que você gosta. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Atenção, não faça suas compras agora. Aproveite a grande inauguração do Mineirão Atacarejo na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, com ofertas imperdíveis. O Mineirão vende atacado e varejo com muito, muito preço baixo. É para você fazer bastante economia. Mineirão Atacarejo Guaxupé, Avenida Pedro Nicola 4261, bairro Jardim Alvorada. Abertura quarta, 3 de novembro, às 10 horas. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Tá aí, galera da bancada, Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, a Segundona Mineira, chegando à sua 8ª rodada.
A bola rola hoje, logo mais à tarde também, completando a rodada amanhã. Hoje, 14 horas, no estádio José Mapa Filho, em Ouro Branco, Betis Futebol Clube e Contagem Esporte Clube. E às 16 horas, o Santa Ritense recebe a equipe do Poços de Caldas. E nós teremos também, no mesmo horário, o Araxá recebendo o Patrocinense, jogo que acontece no Fausto Alvim, em Araxá. Também à tarde, jogando lá no Vasconcelos Montes, em Araguari, no Triângulo, Araguari recebendo o Uberaba. A rodada prossegue amanhã, 10 horas. O América de Teófilo Otoni vai receber a equipe do Manchester. É um jogão aí na matilha, né, João Augusto? Tá aí esse Manchester Futebol, já está se tornando clube, empresa da cidade de Juiz de Fora, né? Chegando aí, já fazendo bonito na Segundona Mineira. E o último jogo desta rodada, lembrando que essa já é a 8ª rodada, acontecerá às 11 horas da manhã em Barbacena, lá no estádio do Andaraí. Quem jogará lá será o Atlético de Três Corações e Figueirense, o último jogo desta rodada, 11 da manhã no domingo. Martins, só para gente, para os ouvintes aí, como está a forma de disputa, como que é a situação? Tem a primeira fase, a segunda fase, só para o pessoal entender como está aí a segunda divisão, como que é aí o formato da segunda divisão. Bom, então vamos começar falando que são 3 grupos divididos em 5 times em cada grupo, e esses times são por região. Nós temos a região aqui do Sul, a região do Triângulo Mineiro e a região do centro do estado. Os 2 melhores colocados de cada grupo, primeiro e segundo lugares, logicamente, serão classificados para a próxima fase, 6 clubes, e mais 2 melhores segundo colocados, formando então 8 clubes. O chamado índice técnico. O índice técnico. Aí desses 8 clubes nós começamos as quartas de finais, com semifinal, final e assim vai, né? Exatamente, Martim, só frisando que será aí os 2 melhores terceiros colocados, tá? Né, João Augusto? Os 2 melhores terceiros colocados, que aí ainda faltam tirando esta rodada, né, desse final de semana, mais 2 rodadas. Né? Exatamente. E muita coisa pode mudar aí, que aí com certeza vão chegar equipes aí com a mesma pontuação, João Augusto. Aí vai no saldo de gols, vai gols pró, gols contra. Então é uma parafernália danada. Então é só mesmo a hora que terminar o campeonato para a gente saber aí quais serão os 2 melhores terceiros colocados que vão completar aí com os outros 6. Os 8 aí que vão aí para a sequência da fase do Campeonato Mineiro. Vamos dar uma passada, Martins? Vamos lá. Nosso ouvinte ter como está a situação da Segundona Mineira. No grupo A, está liderando o Varginha Esporte Clube, tem 11 pontos. A Santa Ritense vem logo a seguir com 11 pontos também. E o Atlético de Três Corações é o terceiro, 7 pontos. Poços de Caldas na 4ª posição, também com 7. Na lanterna do grupo A está a equipe do Figueirense, tem apenas 1 ponto. E nós abrimos o grupo B, líder é o Patrocinense, 11 pontos. Na 2ª posição vem o Araxá com 10. Em terceiro, o Uberaba, 7. Em quarto, o Inter de Minas, também com 7 pontos. Na última posição do grupo B, vem o Araguari com 2 pontos. E completando o grupo C, o Manchester tem 11 pontos. O segundo colocado do grupo C é o Contagem com 10 pontos. Com 9 pontos, na 3ª posição, vem Boston City, lá de Manhuaçu. O América de Teófilo Otoni é o 4º colocado com 8 pontos. E o 5º colocado do grupo C é o Betis Futebol Clube, tem 1 pontinho só, esse aí já está com o pé na cova, João Augusto. Se a gente analisar, né, Martim, equipe considerada forte aí das Minas Gerais, é o Uberaba. Uberaba aí no grupo B, está na 3ª posição, tem um estádio fantástico lá, o Uberabão, né? A princípio o Uberaba hoje não estaria na próxima fase da Segundona Mineira. Boston City faz uma campanha boa pelo grupo C, de Manhuaçu. A gente pega aí essa equipe do Manchester Futebol, Paulo Júnior, no grupo C, a equipe lá de Juiz de Fora, já se tornou dupla empresa com 11 pontos, fazendo bonito na competição. Exatamente. Algumas equipes aí, né, João Augusto, já que é conhecido aí do futebol mineiro, não vem fazendo aí uma grande apresentação. Por exemplo, aqui o Poços de Caldas, né, tem 7 pontos, é o 4º colocado do grupo A. Depois nós pegamos aí o grupo B, a equipe do Araguari, que já foi uma das grandes equipes aí lá do Triângulo Mineiro, do futebol mineiro, tem muita tradição Araguari,
é o último colocado da chave B. E a gente vem aqui para a chave C, nós temos aí lá embaixo, que é o quarto colocado, o América de Teófilo Otoni, que sempre também, né, montou grandes equipes, muito conhecido aí do futebol mineiro. O grande problema, você está falando do Vulcão, que é o Poços de Caldas, né? O Poços de Caldas até começou bem o campeonato, mas ele ficou no empate. Aliás, é o time que mais empatou dentre os 15 dessa segunda divisão do futebol mineiro, e por isso está amargando aí essa quarta posição que hoje, né, não se classificaria, tem que reagir quanto a isso. E já por outro lado, o Varginha, que é o concorrente, o rival direto, né, do Poços de Caldas, é o líder do grupo A e com 11 pontos, fazendo 3 vitórias em 6 jogos. Tá aí, Campeonato Mineiro da segunda divisão, pegando fogo. E claro, na segunda-feira nós estaremos comentando todo o desenrolar dessa 8ª rodada do Mineiro da segunda divisão. Exatamente, viu, João Augusto? O João Augusto foi agora muito taxativo, viu, Martinho? Ele falou que esse futebol mineiro tá pegando fogo, né? Realmente o vulcão, viu, João Augusto? Tá cuspindo fogo, viu? O Paulo Júnior Martins, Giovanni Zolvis. Olha, gente, só para a gente concluir a segunda divisão, 90% dessas equipes, Paulo Júnior, já jogou aqui em Gospé, com a Sociedade Esportiva Gospé, já jogou fora também, né? A gente fez aí várias transmissões, 90% dessas equipes. Torcedor pergunta para a gente, da Esportiva, a gente aguarda que talvez no próximo ano nós tenhamos uma Sociedade Esportiva Guaxupé, dentro das 4 linhas, disputando aí uma competição a nível profissional. É o que os torcedores sempre comentam com a gente, e a gente aguarda que tudo, né, está caminhando para isso. Vamos aguardar. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, já voltamos com mais esporte para você. Continue conosco. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube, a emoção simples, a comunicação que você gosta. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Direta ao ponto. Está buscando melhor em segurança eletrônica? Na Direta você encontra sistemas residenciais e empresariais com cobertura de agentes táticos e monitoramento 24 horas. Além disso, tem acesso à assistência técnica super rápida e eficaz. É você tranquilo e seu ambiente seguro. Contrate fácil acessando www.direta.com.br. Direta, segurança eletrônica ao seu alcance. Energia da Cultura. Fique ligado nas dicas da CEMIG, a maior incentivadora de cultura em Minas Gerais. O Baixo Centro de BH será tomado por ondas eletromagnéticas coloridas. É a Festa da Luz de Belo Horizonte. E o Cura 2021 chega na Praça Raul Soares. Nesta edição, Edmund é o artista anfitrião. E no mês que celebra o Dia das Bruxas, o Cine Humberto Mauro traz a mostra inédita O Assustador Hitchcock. E a Fundação Clóvis Salgado lança gravação inédita do Coral Lírico e da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, interpretando canções do espetáculo O Grande Circo Místico. Cultura, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube 106,5 FM de Gospé com o Panorama Esportivo. Aí, Campeonato Brasileiro da Série B. Jogos que aconteceram na noite de ontem pela rodada de número 32, ou seja, a 32ª, Martim. Exatamente, Augusto. Nós começamos falando lá do jogo que aconteceu no Germano Kruger, lá em Ponta Grossa. O Operário venceu o Avaí pelo placar de 2-1. No Rio de Janeiro, lá em São Januário, acreditem, Vasco da Gama 1, CSA
3, todo mundo acreditava aí numa vitória do Vasco da Gama, Martim, João Augusto, e o bicho tava solto lá, viu? O Vascão levou uma goleada e os torcedores do Vasco da Gama já não tá acreditando muito no Vascão aí o ano que vem na primeira divisão não, hein? Eu tenho que estar pegando. Martim, vamos já iniciando aí, já comentando dos jogos. Vamos lá. Eu, assim, pelo momento que vive o Avaí e o próprio Operário de Ponta Grossa, eu clavava que o Avaí arrancava mais 3 pontos, mesmo jogando fora de casa no campo do adversário. Só que foi o contrário, Martim. O Operário chacoalhou o Avaí jogando bem por 2-1. João Augusto foi inclusive foi de virada, né? O Operário, o Avaí saiu na frente, um bonito gol do Copete, até por sinal. Ele chegou na velocidade, deu um chute de fora da área, uma bola que foi cruzada. Só que ele foi um erro de marcação até da equipe do Operário, mas depois o Operário mostrou serviço, né? Foi para cima e conseguiu uma virada bonita aí no segundo tempo, com o Operário total dominando. Aliás, os 3 gols aconteceram no segundo tempo. O primeiro gol também da equipe do Avaí aconteceu logo no comecinho, na abertura do segundo tempo. Um primeiro tempo que a gente viu um jogo até bastante equilibrado, o Avaí tentando furar o bloqueio, o Operário se resguardando um pouco mais. Depois do segundo tempo a coisa se inverteu. Acho que o técnico do Operário deve ter enxergado algumas falhas ali na equipe do Avaí e resolveu colocar o Operário para frente. Tomou o primeiro gol a equipe do Operário, mas não se incomodou com isso, não se intimidou e foi para cima. E logo aos 26 nós tivemos aí o Alanzinho subindo de cabeça, subindo mais que todo mundo e fazendo o primeiro, empatando o jogo. E depois veio a virada, né? Um gol até muito bonito também do Paulo Sérgio. Ele estava livre lá na meia-lua, ali na entrada da Grande Lua, a bola acabou sobrando. E ele não deu outra, deu uma chamada sapatada, João Augusto, e virou o jogo. Deu uma tijolada. Dando uma tijolada, derrotando o Operário com esse placar na frente. Ficou um pouco ruim pro Avaí, porque o Avaí precisava, né, se garantir aí, ele tinha alguma chance de chegar entre os primeiros. Tá aí, Paulo Júnior, um resultado não agradável, né? Conseguiu a equipe de Santa Catarina perdendo para a equipe do Operário. O Operário é um time de Operário, né, que foi, jogou, lutou, brigou e conseguiu o resultado. Agora, Paulo Júnior, você já falou muito bem, análise, aí comentário desse jogo, Vasco da Gama 1, CSA de Alagoas 3. Vasco, mais uma vez, você disse muito bem, decepcionou seu torcedor. A coisa impressionante está acontecendo com a equipe do Vasco da Gama, Martim, porque o Vasco da Gama, ele começou o Campeonato Brasileiro, começou meio em baixa, o pessoal não estava acreditando muito não. Depois de algumas rodadas, ele deu uma deslanchada e animou o torcedor. Agora vai, né? O Vasco da Gama deu uma melhorada, começou aí a vencer os seus jogos, tanto fora como também lá em São Januário. E agora entrou em baixa novamente. A equipe do Vasco da Gama não consegue apresentar um bom padrão de jogo, não consegue vencer em casa, tem empatado muito lá em São Januário, tem perdido os jogos fora de casa. E essa situação começa agora a se complicar um pouquinho, visando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Martim, porque agora em reta final, João Augusto, não pode bobear não, porque o Cruzeiro já não tem mais chance nenhuma de subir. E o Vasco da Gama está caminhando também para isso aí. Ontem, Martim, Paulo Júnior e os vascaínos que estão nos ouvindo, né? O Vasco sentiu muito a falta do Nenê. Nenê, apesar da idade, é aquele que coordena, aquele que arruma, aquele que articula a equipe do Vasco da Gama. E ontem a gente percebeu um time totalmente desorientado, um time sem expressão alguma, Martim. Nesse jogo aí, contra a equipe do CSA, aí o Moser, né? Ele, antes de iniciar o jogo, fala dele, ele falou que nós estamos vindo aqui jogar contra o Vasco da Gama, respeitando o Vasco da Gama, só que nós viemos aqui para ganhar o jogo. Foi o que aconteceu. Essa autoestima, essa posição firme, né? Nós viemos aqui, mas nós vamos ganhar o jogo. E conseguiu esse resultado expressivo diante do pobre Vasco da Gama. O João, você disse pobre Vasco da Gama e faz muito sentido. Por quê? O Vasco da Gama começou o campeonato em baixa, de repente ele deu uma engrenada e agora 4, 5 rodadas aí, o que o Vasco da Gama, digamos assim, desengrenou-se, tá vendo de novo, né? E está voltando aí no momento decisivo do campeonato, não consegue se encaixar.
Ontem a torcida do Vasco reclamou muito, jogaram objetos no campo, provavelmente o Vasco terá algumas consequências com relação a isso, que tem aquela velha história, né? O torcedor faz anarquia e o clube é quem paga. Isso vai acabar sendo prejudicando ainda a equipe do Vasco da Gama. Fernando Diniz sofreu uma pressão muito grande também ao final do jogo, e é hora da equipe do Vasco sentar e começar a pensar numa possível retomada. Tem chance a equipe do Vasco? Elas estão muito remotas, mas ainda tem uma luzinha no fim do túnel, digamos assim, e pode dar essa invertida aí ontem. Agora, voltando a falar do jogo, só para completar do jogo propriamente dito, João Augusto, o Delator ontem deitou e rolou. Puxa, jogou muito. Jogou muita bola. Tivemos uma falta cobrada aí pelo Cajá, que ela foi bem lá no ângulo, bem no cantinho. Há muito tempo, tirando o Andrés lá do Flamengo, parece que nós não temos outro cobrador de falta. Pegou bem na bola. Pegou bem na bola. E os pênaltis, ninguém tem o que reclamar, foram normal. 2 pênaltis, um para cada lado. Válido. O CSA teve uma atuação valente, né, diante do Vasco, e acho que o Vasco ele foi punido pela sua inconsistência em campo. Tem até nesse gol de falta, tem gente culpando o goleiro por não ter arrumado bem a barreira. Vocês concordam com isso? Agora, veja bem, Giovana. Ou é mérito todo do jogador? Uma bola, disse muito bem o Martim, foi uma bola traiçoeira, uma bola vadia. Ela encostou, ela resbalou em alguém da barreira e deslocou o goleiro, porque veio nascer uma bola, ele esperava de uma forma a bola, o Lucão que colocou o Vanderlei no banco, o Vanderlei hoje é banco do Vasco da Gama, e o goleiro Lucão, né, que mostrou a competência e qualidade, mas aí eu não culpo o goleiro, porque ele foi traído quando a bola saiu, sendo que bateu, resbalou na barreira e tirou ele de jogada. Então eu nesse lance, eu isento aí o goleiro de culpa. Fica difícil, né, João Augusto? Porque normalmente quando a bola pega na barreira, lógico que a trajetória dela é modificada e o goleiro sai para a bola. Quando a bola sai, o goleiro já sai para dar o tempo de defesa. Ela bateu, pega no contrapé, acabou. Não tem goleiro, não tem jeito de voltar no lance. Eu também não culpo o goleiro, não, viu? Apesar do chute ter sido de muito longe, de perna esquerda, ela foi num ângulo que dificilmente o goleiro chegaria. Então, se disser que o goleiro era defensável, a gente vai tirar todo o mérito dessa bonita cobrança do Cajá. Então, foi uma cobrança perfeita, impecável, no ângulo direito do goleiro, né? Portanto, no ângulo esquerdo de quem está chutando, mas foi uma falta muito bem cobrada que há muito tempo não se via no futebol brasileiro. Hoje, Martim, acontece, né, mais 2 jogos aí pela Série B, 16 horas no Majestoso, no Moisés Jucarela em Campinas, a Ponte Preta aí, a Nega Véia Ponte Pretana, pegando o Vitória da Bahia, Martim. Ponte Preta aí sob o comando do Kleiner, Dilson Kleiner, e o Vitória tem o Wagner Lopes no comando aí. Exatamente, às 18 horas e 45 minutos tem o outro jogo. O Confiança vai receber a equipe do Londrina. Tá aí 2 grandes jogos, né? Esse primeiro jogo, a gente... Ponte Preta e Vitória. A Ponte Preta, ela vem em altos e baixos também, faz alguns jogos, encanta a torcida, e de repente a Ponte acaba dando uma escapada. No último jogo, por exemplo, a Ponte teve uma bela de uma vitória, apesar de que foi 1-0 só, mas ganhou do Remo fora de casa, jogando lá no Nordeste, né? No Norte mais precisamente. E vem com tudo para cima agora. O Vitória, João Augusto, vem com 2 vitórias consecutivas. E coisa curiosa que está acontecendo agora na Série B. Os times de baixo, os que estão na zona de rebaixamento, começaram a ganhar. Estão reagindo. E nessa última rodada, para vocês terem uma ideia, o ouvinte ter uma ideia, os 5 primeiros colocados, ninguém venceu nessa última rodada. Então é impressionante como que parece que todo mundo acordou, quer jogar bola, quer mostrar serviço, mas aí cai naquela mesma história, né? Mostrar serviço tarde demais. Então eu espero um jogo bom, Vitória aproveitando o melhor momento que ela está passando, mesmo estando na zona de rebaixamento, vai dar trabalho aí para a equipe da Ponte Preta. Paulo Júnior, 2 equipes que estão na zona de rebaixamento também jogam hoje, Confiança e Londrina. Confiança jogando em casa, em seus domínios. O Confiança tem que ter confiança no taco agora, né, João Augusto? Porque tá meio desconfiado, né, velho? O bicho tá feio por lá. Agora,
É um bom jogo. Tem o Londrina, tá pertinho aí para sair, né, da zona do rebaixamento. Tem 32 pontos. Uma vitória vai para 35. Ele deixa a zona do rebaixamento. Já o Confiança, se vencer o jogo, ele vai para 34. Então, eu acredito que nós vamos ter aí reviravolta nessas 4 equipes aí que hoje, né, se terminasse o campeonato, hoje estaria Londrina, Vitória, Confiança e o Brasil de Pelotas rebaixados. Mas conforme ainda falta algumas rodadas, vai ter reviravolta. Eu tenho certeza que algumas equipes que estão aí beirando a zona do rebaixamento, inclusive o Cruzeiro, Ponte Preta, o Brusque, poderão aí ser surpreendidos e ser ultrapassados para essas equipes aí que estão lá embaixo. Para nós fecharmos Série B, Martinho, os 4 primeiros colocados, Curitiba lidera, tem 58 pontos. O segundo colocado, João Augusto, é o Botafogo com 56 pontos. Ocupando a terceira colocação, aparece a equipe do Avaí, 53. Com 53 pontos, também na quarta posição vem o Goiás, aí correndo, buscando aí retorno aí à Série A. Vem encostadinho também, né, Martins? CRB. CRB. 51, Guarani, o Bugre. Guarani, o Bugre, na sexta e na sétima colocação, o CSA com 48, e o Vasco da Gama aí com alguma chance em oitavo com 47. Lá embaixo, os últimos colocados, zona de rebaixamento, zona de desconforto, 17º, Londrina, 32. 18º é o Vitória, também 32. Em 19º, Confiança, 31 pontos. Em 20º vem o Brasil de Pelotas com 23 pontos. Já rebaixado, né? Brasil de Pelotas, não tem mais caminho, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falando em rebaixado, nesta rodada agora, mesmo que os 4 que estão na zona de rebaixamento todos ganhem, ninguém sairá da zona de rebaixamento. O Londrina vai até empatar com o Brusque em quantidade de pontos, que o Brusque já jogou essa rodada. Porém, no quantidade de vitórias, o Londrina não alcança. Então ninguém sai. O Brusque hoje tem 10 e o Londrina, mesmo ganhando, ele chega em igualdade, mas ele passa a ter 8 vitórias, enquanto o Brusque tem 10. Então, essa zona de rebaixamento, nesta rodada, é uma rodada de aproximação só. Então aí, né, João Augusto? Restam aí 3 vagas, né? Vamos ver quem é que tá querendo se candidatar, né? Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, já voltamos com mais esporte para você, agora sim com a Série A. O bicho está pegando. Até lá. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Clube é muito mais Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Você sabe como se cultiva um café de alta pureza e qualidade? Cultivando a paixão pelo seu ofício, passada de geração em geração. Cultivando a transparência e a honestidade em todo tipo de relação. É assim que 15 mil famílias cultivam um café com sabor apreciado em mais de 50 países. E é desses mesmos cafezais que vem o Café Evoluto. O café que estas famílias dedicam para a sua família. Evoluto, o café tudo de bom. Tem aí a grande inauguração do ABC Atacado e Varejo Guaxupé. Para você, transformador, revendedor e consumidor. É dia 3 de novembro às 8 horas na Avenida Dona Floriana, 2300, bairro Chácara Jardim Aviação. Não perca! Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tá aí, Paulo Júnior, Martins Giovanni, nossos ouvintes, Campeonato Brasileiro, Série A, rodada de número 29, ou seja, inicia hoje aí com vários jogos. 17 horas, jogando lá na Arena da Baixada, lá no Paraná, Atlético Paranaense e Santos Futebol Clube. Às 19 horas no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Às 19h15 no Alfredo Jacome, Juventude e Bahia. Pouco mais tarde, 22 horas na Arena Independência, em Belo Horizonte, América Mineiro e Fortaleza. Tá aí, Martinho. Vamos falar depois. Vamos
completar a rodada? Paulo? Exatamente, amanhã, né? Então, completando a rodada, às 16 horas, Ceará e Fluminense. Seguindo em frente, 16 horas também, Grêmio e Palmeiras. Um pouquinho mais tarde, 18h15, no Morumbi, São Paulo e Internacional. Às 20 horas mais 30 minutos, o Sport recebe o Atlético Goianiense. E na segunda-feira, mais 2 jogos, nós falaremos nos próximos programas. Na própria segunda-feira, já vamos falar hoje, João. Não, vamos completar? Vamos. Então vamos lá, segunda-feira às 8 da manhã, às 8 da noite, ó, já estou eu trocando o dia pela noite. O Cuiabá recebe a equipe do Red Bull Bragantino. Agora sim, fechando a 29ª rodada, também da segunda, 21h30, na Neoquímica Arena em São Paulo, Corinthians e Chapecoense. Martim, vamos lá, Atlético Paranaense Santos Futebol Clube. João Augusto, o Santos Futebol Clube mostrou uma reação aí no último jogo, deixou os santistas bastante contentes, só que pega também um Atlético Paranaense que não está morto. Então é um jogo bem difícil e bem disputado e com certeza promete ao público que for assistir esse jogo um grande espetáculo, lembrando que a arena da Baixada é um grama sintético e ali o Atlético Paranaense mantém um certo absolutismo, digamos assim, tem uma facilidade um pouco melhor para jogar, mas o Santos tem essa reação aí no último jogo e está torcendo, né, com várias mudanças, inclusive na administração, tentando fazer o futebol ficar mais alegre e mais solto. Esperamos um Santos que possa fazer uma boa apresentação. Exatamente. Ô, João Augusto, o maior adversário do Santos, sem dúvida alguma, é a euforia do Atlético Paranaense. A confiança do Atlético Paranaense que goleou o Flamengo no Maracanã, tá cheio de moral, vai fazer a final da Copa do Brasil. Então, o Santos, que veio de uma excelente vitória, apresentou um bom futebol, vai ter que repetir a dose, vai ter que encarar com muita seriedade a equipe do Atlético Paranaense, porque o Atlético não vai ser fácil agora, viu, João Augusto? De ser batido lá, não. Vamos aguardar. Jogão acontece lá na Baixada, Atlético Paranaense Santos Futebol Clube. Eu vou colocar isso aqui, essa bomba na mão da Giovana. Giovana, hoje, 19 horas, no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Giovana, veja bem, você que vai passar para o nosso ouvinte. Nossa. Uma vitória do Atlético Mineiro diante do Flamengo, tá com a mão na taça? Vai ser difícil, mas eu acredito que sim, viu? Uma mão na taça eu acho que consegue colocar vencendo o Flamengo hoje. Eu acredito que vai ser eu espero, na verdade, que seja um grande jogo. O Flamengo tem alguns destaques, né? Eu acho que os mais importantes que são os titulares é o Arrascaeta e o Felipe Luiz, que foi confirmado agora. Diego Ribas também, tá fora do jogo. Tá fora do jogo. Tá fora do jogo. Arrascaeta, Felipe Luiz e Diego Ribas estão fora do jogo. O Flamengo, apesar disso, tem um dos melhores elencos, né, do Brasil. Apesar de que o Arrascaeta tá fazendo muita falta, né, para esse time. Eu acredito que esse jogo tem dois lados, né? Eu acredito que tem o favoritismo pro lado do Atlético Mineiro, por conta do momento, né, por estar vindo embalado, tá vindo muito bem. Mas eu também acredito que o Flamengo tem duas possibilidades. Se ganhar hoje, eu acredito que pode virar a chave, pode começar a engrenar uma nova sequência de vitórias, uma sequência de bons jogos, mas se perder, eu acho que abre espaço para o Atlético de Madrid, eu pensando na Europa, Atlético Mineiro se consagrar, né? Quase se consagrar campeão. Imagina, nós temos aí as formações de Flamengo e Atlético Mineiro? João, nós temos sim, vamos falar aqui, passar para o nosso público, né? Porque é importantíssimo a gente saber dessas escalações. Lembrando que o Atlético Mineiro tem uma vantagem numérica muito grande e vem com um time muito forte hoje. Escalação do Atlético Mineiro: Everson, miolo de zaga com Natan e Júnior Alonso. Mariano voltando na equipe do Atlético Mineiro, isso é força, muito bom. O pessoal que torce pro Galo aí. Guilherme Arana do lado esquerdo. Jair e Alain também muito fortes na equipe do Atlético Mineiro. Jair vem jogando boas partidas. Armação, João Augusto, presta atenção nessa dupla, Nacho e Zaratio. Eu gosto muito dessa dupla, né? O Keno abrindo aí pelo lado esquerdo, muito rápido também, fazendo jogada, e ele, o incontestável senhor incrível Hulk, na equipe do Atlético Mineiro. Temos agora, vamos falar então também da equipe do Flamengo. Flamengo com Diego Alves, Léo Pereira, Rodrigo Caio, Isla e Ramon. Na contenção,
o William Arão, jogando um pouquinho mais recuado. Eu não gosto muito disso não, mas é um bom jogador, o Andreas Pereira, aí na equipe do Flamengo. Na armação, Everton Ribeiro e Thiago Maia. E lá na frente, os velocistas Bruno Henrique e o Gabigol, não tão velocista assim, mas tem um bom posicionamento dentro de campo. É um Flamengo forte, é um Atlético Mineiro forte. Eu só vou concluir dizendo, João Augusto, que para mim, esse jogo é jogo de decisão do campeonato. Por quê? O Flamengo tem 2 jogos a menos, tem 6 pontos ainda que poderá conquistar. Então, desses 3 aí, você tira 6, que esteja 9, né, 7 pontos atrás da equipe do Atlético Mineiro. Se ganha hoje, fica 4 pontos atrás do Atlético Mineiro só. Então, a coisa afunila, fica bem mais fácil para a equipe do Flamengo. O campeonato ficaria mais pegado. Agora, que é um jogo sem prognóstico, aí sim, é um jogo para empate, é um jogo bastante decisivo. Eu não acredito em empate, porque em função da dinâmica de Atlético Mineiro e de Flamengo, os dois têm condição de vencer. Eles não vão querer empatar esse jogo. Agora o resultado será um placar mago para um lado ou para o outro. Júlio. Tá certo, eu vou até abonar as palavras aqui do meu companheiro Martinho. Eu acredito que é o jogo que vai definir o campeonato brasileiro, porque se o Atlético ganhar, o Atlético disparadamente, ele poderá aí já se sagrar aí com mais 1 ou 2 vitórias, aí o campeão brasileiro. Agora, o Flamengo está muito mordido, o Flamengo saiu da Copa do Brasil, tomou uma goleada, né, foi hostilizado lá no Maracanã, então é um jogo dificílimo. Esse jogo, se estivesse na loteria, João Augusto, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no empate também desse jogo. Ainda hoje nós temos aí lá no Alfredo Jaconi, Juventude Bahia, e em Belo Horizonte, América Mineiro e Fortaleza e Coelho vem crescendo na competição, aí sob o comando do Marquinhos Santos. Martinho, aí amanhã temos aí também aí o complemento dos jogos no domingo, né? Ceará e Fluminense, Grêmio, Martinho, 2 jogos que chamam bastante atenção na rodada, é Grêmio e Palmeiras, Martinho, joga lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. João Augusto, eu vou até lembrar aqui pro Walter Amaral que esse jogo é relativamente fácil para a equipe do Palmeiras. Por quê? O Grêmio está psicologicamente abatido. Tem bons jogadores, mas nós temos, por exemplo, Diego Souza, que não vem correndo na equipe em função aí do seu preparo físico, tem outras questões com Ferreirinha extra-campo, enfim. Agora, o Grêmio é que tem a responsabilidade de sair e ir para cima. E com isso, com certeza, deve abrir a guarda. E o Abel Ferreira, que é um estrategista, a gente não pode esquecer disso, jogará com certeza nas bolas escapadas em cima da equipe do Grêmio. Ou seja, todas as alternativas, todas as possibilidades são mais favoráveis à equipe do Palmeiras. Para mim, Palmeiras não pode perder esse jogo se estiver realmente pensando, e está realmente pensando no campeonato. Giovana. Para mim, o Palmeiras também é favorito a esse jogo. Eu acho que vence o Grêmio. Só para trazer aqui umas informações dos nossos ouvintes, o Júlio, ele mandou aqui para a gente complementando que ele acredita que o Palmeiras vai ganhar do Grêmio por 2-1. 2 gols do Veiga e 2-1. Peraí, ele falou 3 gols. 3 gols do Palmeiras. 2 do Veiga e 1 do Dudu. Ele também apostou em 2-1 para o Atlético Mineiro, com 1 do Hulk e 1 do Diego Costa e 1 do Bruno Henrique. E também trazer as informações aqui do nosso amigo João Corintiano, que mandou aqui informações pra gente. Você quer que leia agora, João? Pode deixar pra depois? Pode lançar? Ele mandou aqui algumas informações pra gente, que o comentarista da Band, né, o Chico Garcia, anunciou que o empresário do Gabriel Pereira já está, junto com o Corinthians, já estão encaminhando a renovação do seu contrato. Ambas as partes já decidiram a renovação. Tá aí, grande abraço ao João, né? Tá aí, tem esse dilema ainda com o garoto Gabriel Pereira. Tem muitos clubes brasileiros interessados, futebol europeu, mas tá esse sistema, né? Aí, essa política envolvendo o garoto. Paulo Júnior, fechando aí amanhã, jogo no Morumbi, Paulo Júnior. São Paulo, que vem aí altos e baixos, e Internacional. Jogo difícil, né? Para ambas as equipes aí. O São Paulo também procurando aí um lugar ao sol, vem brigando aí, tem 34 pontos, é o 13º colocado. Já pega aí a equipe do Internacional, que é o 6º colocado, 41 pontos, também brigando para chegar na ponta da tabela. Mas eu acredito que o São Paulo jogando em casa, o São Paulo é favorito deste jogo, João Augusto. Tem aí o Rogério Ceni, né, Martinho, aí à frente do São Paulo.
Novamente, né, João Augusto? Né? Numa segunda etapa, digamos assim? Isso, aí agora São Paulo, será que já tem também, era provável, né, Martim, que Rigoni e o Calera estariam já em campo ontem. João, a formação do São Paulo? Não, eu não tenho a real escalação do São Paulo, não tem, a gente apenas vai dar um comentário seguinte. O São Paulo tem um problema que a gente já reconhece, ele começa o jogo até muito bem e acaba perdendo um pouco do meio campo. Esse é o grande problema do São Paulo. E pega um Internacional, que o São Paulo está lá na parte de baixo, o Internacional na parte de cima. São Paulo é 13º, né? Terceiro. E o Internacional é o sétimo colocado. Então estão ali, o Internacional é o sexto colocado. Então subindo posições. E pega o Internacional que vem no embalo. O problema que o Internacional, que eu vejo ainda na equipe do Internacional, é que da metade do segundo tempo para frente, pelo menos nas últimas 4 partidas, o Internacional dá uma amolecida. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Dá uma fracassada, exatamente. Parece que o time não está meio que satisfeito com o resultado, alguma coisa assim, outra hora ficam cansados, o preparo físico do Internacional precisa ser revisto, e pega esse São Paulo que começa o jogo bem no meio do campo, de repente dá uma amarrada, ele cai de produção no meio campo, de repente volta a produção de novo. São Paulo está indeciso nesse meio campo. Esse jogo, para mim, pelo embalo e por tudo, se o Inter fizer um bom primeiro tempo, quando ele costuma fazer, tem feito nas últimas 4 partidas que a gente acompanhou, o Inter deve ganhar esse jogo do São Paulo. E aí amanhã nós temos também lá no Castelão Ceará e Fluminense, e jogando lá na Arena Pernambuco, Sport Recife e Atlético de Goiás. É claro, na segunda-feira nós estaremos comentando aí Cuiabá e Bragantino, Corinthians e Chapecoense. Martim, vamos chegando? Vamos chegando, João Augusto, e quero deixar um grande abraço para o Vitor Magrão, lá em Juruáia. Ele está organizando uma festa, um desfile de cavaleiros agora no próximo dia 6 de novembro, será num sábado, e também terá um almoço lá com a renda toda revertida para o Hospital de Câncer lá de Passos. E a gente foi convidado a participar dessa festa, e eu estou aqui estendendo o convite a todos os amigos e amantes do rodeio, de cavalgada, carro de boi, essas coisas todas, em Juruáia, 6 de novembro. Um abraço, Vitor Magrão, e também ao pessoal que está ouvindo a gente. Excelente, muito bom. Tá certo, João Augusto, é isso aí. Eu também quero abraçar o Edson, a Maria Geralda, a Isabela, rapaziada lá de Campinas, veio aí passear, aproveitar o feriado prolongado, todo mundo em Guaxupé. Um abraço a todos. Tá aí, mais uma vez. Giovana, quer mandar um abraço para a galera aí? Fica à vontade. Só agradecer a audiência dos nossos ouvintes e mandar um abraço a todos que participam, né? E aí também convidar aqueles que só nos ouvem a nos mandar mensagem, ligar aqui pra gente e participar com a gente, tá bom? Valeu, muito pessoal. Bom. Tá aí, Panorama Esportivo vai ficando por aqui, mas volta na próxima semana. Próxima atração radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa. E hoje, sábado, tem o final de semana Tchan São João e com 72 dias de prazo no seu cheque. Leite longa vida, Bonulate 1 litro, 3,35. Chocotone Balduco, Mousse ou Max Gotas 500 gramas, 23,98. Cerveja Kaiser Lata 350 ml, 2,8. Desodorante Aero Nivea 150 ml, 8,99. Consulte seu cheque antes de efetuar suas compras no nosso balcão de atendimento. As lojas da Galeria